parte dessas informações que estão no sistema límbico, elas não estão necessariamente num nível consciente nosso. Não estão. Elas estão num nível inconsciente. Então a gente nem sabe que está recebendo essa influência e nem que ela está ficando guardada e recebendo conexões lá. É por isso que é automático. Aí o que é a adolescente, que ainda não tem um tempo de vivência mesmo para perceber certas coisas, começa a pensar quando o namorado termina, quando todo mundo começa a excluir ela por cancelamento, que é uma bobagem, ou qualquer outra coisa, ela começa a se questionar em relação a ser querida, ser aceita, pertencente a um grupo. Eu vou, então, tirar os meus óculos, alisar o meu cabelo, colocar um lábio, aumentar o meu malar, porque aí todo mundo vai me aceitar e todo mundo vai me querer. Só que isso é automático, porque aquele significado está nela desde sempre, coitada. E isso a gente pode colocar a população inteira, inclusive homens. Sim. E a gente tem que imaginar que não é somente o GRAF, a gente tem aí na água, na comida, disruptores endócrinos que afetam os nossos hormônios de uma forma assim brutal. O flúor é um deles também? O flúor é uma neurotoxina. O flúor ele atua na destruição neurológica. Ele é uma neurotoxina. Ele depleta, ele deprime, ele diminui a neuroplasticidade, ele afeta muito negativamente os nossos componentes cerebrais, não somente os neurônios, né? Mas todos os componentes, todas as outras células que atuam na limpeza do cérebro, na manutenção, no estímulo à neuroplasticidade, e por aí vai. O flúor é uma outra live, puramente só para ele, que também é do GO. Ok? Que também é super do GO. E aí eu que sempre levantei bandeira de que a minha profissão não era uma profissão, como é que eu vou dizer, extremamente manipulada, como o relatório Flexer manipulou, e aí eu me dei conta de que, nossa, eu sou totalmente... eu não, né? Mas a minha classe, a profissão, é totalmente manipulada pelo GO, porque, de uma certa forma, é uma profissão. Eu não quero gerar outro estresse aqui de haters da minha classe, dos meus colegas, mas é uma profissão que deliberadamente introduziu toxinas, que defende toxinas, que defende técnicas, que defende... é até complicado dizer aqui, Carol, mas é muita coisa que a gente, inclusive, briga muito com o conselho, e o conselho chama a gente, que é da odontologia integrativa e biológica, de charlatão, porque a gente defende, em primeiro lugar, o benefício da saúde humana. Entende? Olha que loucura o que você está falando, né? Então, assim, vocês têm que brigar, inclusive com o conselho, para defender um pressuposto de saúde. Esse é o mundo que a gente vive. E assim, a gente passa a ser defensor do nosso algoz sem perceber, né? Porque a grande maioria que não está com vocês também não está mal intencionada. Também acha que está defendendo a saúde. Porque eles são hipnotizados. Exatamente. Hipnotizados. Eu estava num grupo que eu falei, gente, ou eu saio ou eu dou um basta nisso aqui. E aí um falou assim, hoje eu tomei a minha 6ª dose. Eu falei, não, tem que me manifestar, gente. Aí eu só falei, olha, você está sendo envenenado, eu sinto muito. E aí eu comecei a botar todas as minhas lives e coloquei, e assim, desse grupo, muitos começaram a me seguir, muitos, inclusive, entraram na arca. Agora, o que tomou a 6ª dose já está hipnotizadíssimo. Obviamente não. E essa hipnose, ela vem pelas mensagens que vêm do meio externo, que são visuais, auditivas, até mesmo táteis, vem da influência do próprio, né, da classe, do conselho e da consciência coletiva, vem do que já está dentro do corpo, que nesse sentido, o GRAF totalmente está facilitando muito essa hipnose, e a gente tem também configuração de que, depois das jussaras, as pessoas têm tido vermes, parasitas, extremamente grandes, extremamente mais fortes e poderosos, que isso até eu tenho um mapeamento epigenético já, que não fui eu que fiz, tá? Estudos meus,
de mapeamento epigenético do porquê que esses parasitas estão tão grandes e tão resistentes no organismo. Porque a Jussara deprime epigeneticamente o que o nosso corpo produz para combatê-los. Que loucura. Então, por isso, as crises de desbioses, nunca se falou tanto, gente, na internet sobre desparasitação. Nunca se falou tanto sobre desintoxicação, nunca se falou tanto sobre detox. Me parece um desespero assim coletivo, mesmo que as pessoas não saibam exatamente o que aconteceu, né? E aí a gente pode ver que os parasitas também, os que afetam muito o cérebro, eles dão condições e características, sintomas, né, dessa parasitose de ataques, de agressão, inclusive de canibalismo, né? A toxoplasmose, a neurotoxoplasmose é uma delas e que está aí, ó, avançando. Então a gente tem, como eu falei, é multifatorial. A gente tem micro-organismos e organismos complexos tomando conta do nosso corpo, também fazendo com que esses comportamentos sejam exacerbados. Então, não é somente o GRAF é um grande problema. O GRAF cola no DNA. E ele tem essa característica que você explica de mimetização, né? Ele copia células neurológicas nossas. Eu estava vendo isso em alguns materiais seus. Ele vira o neurografeno. E aí o que acontece? Como eu falo, tudo isso, né? Prepararam a população para acontecer o que aconteceu, para que tivesse o impacto que teve. Nisso vem toda aquela pressão de todos os lados, né? A pressão de tudo. Agora a gente vai ter aí, ó, financeiro, religioso, organizacional em estruturas de cidades, a saúde já dominada, os robôs, enfim, tudo isso vai ser uma pressão muito grande, e a gente tem aí essa questão, por exemplo, tem os efeitos de imediato prazo, que infelizmente, uma crise remoção, mesmo. Não, uma remoção de quem está aqui, né? Tipo, né? Enfim, uma remoção de quem está aqui, digamos aqui, uma depopulação, né? Esse é o imediato, é o de curto, é o de médio, é o de longo, porque isso vai acontecer em vários prazos. Agora, como eu estava falando antes, né? O corpo humano, ele é perfeito. Ele é perfeito. Um cientista, e eu posso dizer isso, como neuro, e uma investigadora pesada desde que eu comecei, porque isso me encantou de uma forma, em todos os sentidos, né? Não só da curiosidade, mas do questionamento. Então, quanto mais a gente estuda, qualquer cientista sério vai confirmar isso que eu estou falando. Quanto mais a gente estuda, quanto mais, no fundo, a gente chega do corpo humano, mais em Deus você acredita. Seja como você quiser chamar. Criador, Deus, força maior, mais nisso você acredita. Porque não tem como, e depois a gente descobre que Darwin também era do GO, né? E aí você entende o porquê dessa manipulação toda, enfim. E aí você começa a entender que o corpo humano, sendo perfeito, ele se adapta até mesmo às questões mais inóspitas. Então, no pessoal que for conseguindo se adaptar mesmo mediante tanta porrada, muitas pessoas vão se adaptar. E aí, esses que se adaptarem vão chegar no momento da mimetização. Ou já estão, na verdade, ao transhumanismo, né? Essas pessoas já estão com essa rede de mimetização ocorrendo, em que a gente vai ter o neurografeno se entrelaçando aos neurônios nossos, biológicos, até um momento em que eu não sei se pode ocorrer de virar uma totalidade. Mas esse é o transhumanismo. Que a gente vai ter o transhumanismo psicológico, que é o transhumanismo que já está acontecendo, transgênero, transfunção, trans não sei o quê, o pessoal que acha que é melhor cego, aí tira a própria visão. Eu vou arrancar a perna porque eu me acho, eu me sinto, né? Enfim. Isso já é uma desconfiguração total do natural, e até você chegar no transhumano real, que é aquele transhumano que já é mesclado, metal e biológico, tecido biológico.
Então, isso é uma configuração também, assim como ele mimetizou o tecidos de vasos sanguíneos, inclusive produziu coágulos visíveis. Tem muita gente Assim, falando desculpa te interromper, mas assim, é um negócio que vocês estão visualizando, né? Do ponto de vista microscópico, vocês estão vendo assim. sim, Eu acho que a minha pergunta é muito leiga, tá, doutora? Me não, perdoe por isso. Mas assim, agora. você vê um neurografeno, vocês conseguem identificar isso em exame? Vocês conseguem ver essa substância se mimetizando, né? Copiando células biológicas nossas? Assim, já chegamos nesse nível de precisão? Sim. Aí isso que eu ia falar agora, exatamente, você lê meu pensamento. O que, que acontece? Tem muita gente reticente a quando eu falo, que eu mostro que o microscópio óptico enxerga o grafeno. E aí todo mundo fala, não, mas ele não é nano. Não. Ele é nano em sua Origem, matéria-prima, né? na sua origem. Só que quando ele é mesclado ao CDB, que é o Cross Domain Bacteria, que foi o veículo que era biológico, e eles transformaram num robô. Uhum. Eles transformaram num robô biológico. Então, ele continua com uma estrutura biológica, mas ele, na verdade, a única função dele é conectar e entrar e permanecer ali no sangue e nos tecidos. Esse é a fita que a gente enxerga, né? A fita não, desculpa, Um parece tubo, né? parasita. Não, ele parece um parasita mesmo, uma mini tênia, digamos assim, não, sem a cabeça, né? Uhum. E a gente tem o grafeno é a fita. Essa fita a gente vê transparente, porque ela puxa metais, ele é como se fosse, o radical livre também é um significado errado que se fala na medicina, na biologia, mas, digamos, como já é aceito, eu vou comentar sobre o radical livre. Então, ele é como se fosse o maior dos radicais livres, então ele atrai todos os metais que estão no nosso corpo, e isso faz com que ele se torne mais visível também. Uhum. Além disso, a gente tem a questão da imantação. Como ele atrai todos os metais, ele reage a ímãs. Quando a gente aproxima a ímã, ele se mexe. Então, a gente vê o sistema, a gente vê os chips se montando. Então, ele é nano ali antes de entrar no corpo. Quando ele é injetado, ele é alimentado, digamos assim, ele é ativado por temperatura, que é uma frequência, por pH, que é uma outra frequência. Ele Por enfim, luz, imagino. pela luz, as nossas células emitem luz, pela luz que vem do nosso corpo e pela que vem de fora, pelas nossas frequências mesmo, nas ondas, porque o nosso corpo é 70 a 75, porque deveria ser de água, né? Quem não se hidrata tem menos, mas o ideal é que fique entre 70% de água, pelo menos. Então, essa água, ela vai reverberar o quê? A frequência em que o nosso corpo funciona. Sim. Então, ou seja, ele também se alimenta dessas frequências. E aí ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e vai puxando os metais e vai também se diferenciando. Ele é automontável. Uhum. Quando a gente fala que ele é automontável, as pessoas ficam muito. Estou falando das pessoas que se dizem especialistas, mas que, na verdade, têm uma mente totalmente engessada. Elas não conseguem entender que isso é um sistema que leva cross-domain bacteria. A gente já tem visto nanobots. E nanobot não é um robô. Não, são estruturas como se fossem chips mesmo, que se automontam e caminham como se fossem nanobots. É assustador. Se E a você gente já... põe isso no microscópio, você já, tipo, tirei uma gota do meu sangue, coloquei lá no microscópio. E aí coloquei um imãzinho perto. Eu consigo ver essa coisinha grafe e tudo isso que você está falando se mexendo dentro daquela gotinha de sangue. É disso que a gente está falando. Gente, compra aí um microscópio. Eu estou fazendo essa campanha também. O mínimo necessário é o microscópio que veja até 2.000 vezes de aumento. Agora, se você tem um microscópio, tem um seguidor meu que comprou um de 70.000. Nossa, falei, foi no extremo do negócio. E tem os nanos, né? Tem a microscopia eletrônica. Uhum. Então, a gente tem o que realmente é o ideal, mas a gente já está numa condição hoje que não é necessário. Então, todos os anestésicos a gente viu com microscopia óptica. Uhum. A gente aquece um pouco a temperatura corporal para que ative e para que a gente consiga ver. E aí, além disso, né? Aí, mas é nano, como é que você vê? Olha, ele cresce muito rápido, em um dia ele fica visível a olho nu.